Olá, crianças! Preparados para a nossa segunda aula? Na semana passada, como tarefa de casa, nós tivemos uma videoaula e uma tarefinha para resolver, certo? Foi pro feriado. Então, agora nós vamos dar continuidade ao livro do volume 2, unidade 3, Água e Vida. Pegue o seu livro, pegue o seu estojo, marca texto para grifar as partes que você achar relevantes e preste atenção. A vida dentro da água. Abra o seu livro, coloque na página 7. A vida dentro da água, como eu já falei. Por que esse título? A vida dentro da água. Porque todos nós sabemos o quanto que a água é importante para todos os seres vivos, mas existem seres que precisam estar dentro dela. São os organismos aquáticos. Exemplos desses organismos aquáticos, eu coloquei as algas marinhas, que podem atingir metros e metros de comprimento, assim como também podem ser minúsculas. Temos aqui este mamífero, que é o golfinho, que precisa ir até a superfície para conseguir respirar, já que, como todo mamífero, ele tem pulmões. Temos também os peixes, e um exemplo aqui é o cardume de sardinhas, e as plantas aquáticas. Nós temos a Vitória Régia, uma das maiores plantas aquáticas existentes no mundo. Para respirar, cada organismo tem uma maneira de fazer isso. Eles retiram o oxigênio dissolvido que está presente na água. E aqui para vocês eu coloquei o peixe, a representação da respiração dos peixes, sabendo que eles não conseguem sobreviver muito tempo fora da água, não é mesmo? Como funciona essa respiração? O sistema respiratório dos peixes está adaptado ao meio aquático. Aqui está as brânquias ou guelras. Quando o peixe abre a boca, ele leva para dentro de si esse oxigênio dissolvido, que vai diretamente para as suas brânquias, onde acontecem as trocas gasosas. A água que sai das brânquias é rica em gás carbônico dissolvido. Entrou pela boca o oxigênio dissolvido. Aqui aconteceu as trocas gasosas e a água que sai das brânquias é rica em gás carbônico dissolvido. Os organismos aquáticos, eles precisam respirar, alimentar-se, movimentar-se dentro da água, apresentando características diferentes para cada uma dessas funções. Temos também as plantas aquáticas, que têm como característica as folhas e as flores em cima da superfície. Por quê? Porque elas precisam do sol. Lembram que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese? Então elas precisam estar com as suas folhas, as suas flores em cima da superfície, para que ela possa realizar esse processo de fotossíntese. Uma característica muito comum das plantas aquáticas é a presença de ar entre as células, que facilita a flutuação das folhas. E agora vamos para uma curiosidade bem interessante. Apesar das algas e as plantas serem bem parecidas e ambas realizarem a fotossíntese, elas pertencem a grupos de seres vivos diferentes por conta de características que fazem com que a gente perceba que as algas, elas podem ser microscópicas, elas não possuem troncos, folhas, flores, sementes, ou seja, resumindo, algas não são plantas. Além dos organismos aquáticos, que são facilmente vistos a olho nu, nós temos a vida microscópica na água. Coloque aí na página 9 do seu livro. Aqui no cantinho
eu coloquei o plâncton, que é para você logo associar e lembrar deste conteúdo quando a gente começar o período de revisão, para que você não esqueça disso, certo? Essa imagem, ela é vista onde? Hein? Qual é o desenho animado que tem este personagem, inclusive com o seu nome, né? Plâncton. Se você respondeu que é no Bob Esponja, você acertou. Por que ele é chamado de plâncton? Esses seres microscópicos, ou de tamanho muito pequeno, eles compõem o plâncton. O plâncton, ele é dividido em fitoplâncton, são compostos pelas algas e bactérias, são elas que compõem o fitoplâncton, porque elas realizam a fotossíntese. E o zooplâncton, que são minúsculos animais e outros seres que não realizam a fotossíntese. Então, qual é a diferença do fitoplâncton para o zooplâncton? O fitoplâncton, os organismos realizam a fotossíntese, como as algas e as bactérias. E o zooplâncton não realizam a fotossíntese. Aqui eu coloquei uma imagem, mas lembrando que o plâncton é composto por seres minúsculos ou microscópicos, ou seja, para conseguir esta imagem foi utilizado um microscópio específico, numa realidade aumentada de 100 vezes, certo? Vamos ir além, falando sobre os organismos planctônicos. Eles são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Eles compõem a base da cadeia alimentar nos oceanos, pois eles servem de alimentos para inúmeras espécies de peixes que filtram a água e absorvem o plâncton. E o fitoplâncton produz a maior parte do gás oxigênio da Terra. Entre os animais que se alimentam do plâncton, eu exemplifiquei aqui o tubarão-baleia, que ele nada sempre assim com essa boca aberta, que é a maneira que ele tem de absorver a água com o plâncton e filtrar essa água. E há uma estimativa de que ele se alimente de 20 quilos de plâncton por dia. Temos os moluscos, temos a baleia, e outra curiosidade. Você sabia que existem seres vivos que passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático? Esses animais, eles têm características que lhe permitem viver nos dois ambientes, ao menos em algum tempo ou alguma etapa da sua vida. Temos a tartaruga, habita esses dois ambientes, né? Onde é que a tartaruga ela coloca os seus ovinhos? Onde é que ela vai desovar? E depois que essas tartaruguinhas elas saem desses ovos, para onde é que elas vão? Elas ficam na terra? Continuam lá na areia da praia? Nós temos o jacaré. Outra curiosidade bem interessante é sobre o desenvolvimento dos sapos. Quando ele está adulto, que ele vive em um ambiente terrestre, porém úmido, ele respira pela pele e por pulmões. Só que na sua fase inicial, quando ele é um girino e ele está lá naquele ambiente aquático, ele respira por brânquias. Como aquela explicação que eu falei para você anteriormente dos peixes que respiram por brânquias, que fazem aquelas trocas gasosas. Então, bem interessante, né? Verificar como é esse processo de desenvolvimento da respiração do sapo. Na fase adulta, o ambiente muda, a forma que ele respira também. E na fase inicial, ele se encontrava também em outro ambiente e com uma forma de respirar totalmente diferente de como é quando ele é um sapo adulto e não girino. Agora você vai ler atentamente o texto que se encontra na página 7 até a página 9 e você vai fazer atividades
da página 10 e 11, referentes à aula de hoje, certo? Essa é a nossa lição de casa. Então, eu espero que estejam fazendo todas as lições direitinho aí, concentrados. E qualquer dúvida, é só pedir aí para a mamãe entrar em contato com a sua professora, que a gente está aqui disponível para lhe atender, ok? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora disso tudo passar, acabar, que a gente possa estar pertinho do outro, que eu possa abraçar cada um de vocês novamente. Eu estou aqui trabalhando, espero que vocês estejam aí fazendo as suas atividades e com muita energia positiva, que brevemente nós estaremos juntos. Um beijo virtual.